Bom dia, gente, tudo bom? Fui atrás dela, ela é mais rápida do que eu, já estava aqui, né? Eu nem sei o que é, vou ficar aqui para aprender. Bom, sejam muito bem-vindos à primeira Semana Internacional de Nanotecnologia, a NanoWeek. Vocês sabem muito mais do que eu, nem todos os palestrantes. A nanotecnologia busca o entendimento e controle da matéria em nanoescala, ou seja, na escala atômica e molecular. Serve, por isso, para o desenvolvimento de materiais e componentes em diversas áreas, como medicina, eletrônica, agricultura, catálise, energias renováveis, alimentícia, entre muitas outras. Este encontro tem o intuito de desmistificar a nanotecnologia, na prática e nas possíveis aplicações. Possibilitar que profissionais de indústrias, agronegócios, que é uma vertente aqui na nossa região, né, e serviços possam ter o contato com empresas, facilitar o networking, elucidar dúvidas, para então se beneficiar aplicando a tecnologia em seu próprio negócio. Estes 2 dias serão imprescindíveis para quem deseja investir, para quem deseja aprender mais sobre a nanotecnologia, né? Serão 2 dias aí com muitas palestras, muito conhecimento para todos vocês. Nós temos 2 unidades da Escola Móvel do Senai de nanotecnologia lá fora, expondo, trazendo exemplos, né? Trazendo a nanotecnologia para quem deseja conhecer mais. Temos food trucks durante todo o evento e também expositores de figo, aqui da nossa região, para quem deseja conhecer geleias, nossos produtos regionais. Então eu quero convidar também para subir aqui o nosso secretário de Desenvolvimento, José Camargo. Muito obrigada, Camargo, pela sua presença. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. A Carla já está aqui, né, que é idealizadora e realizadora do evento. Eduardo também. Quero passar a palavra, então, para a Carla, para o Eduardo, para dar as boas-vindas e a abertura neste evento, nesse dia de hoje. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira Semana Internacional de Nanotecnologia. É um prazer estar aqui com todos vocês, doar conhecimento, agradecimento a todos que estiveram, né, que participaram como patrocinadores, apoiadores, a essa casa, Senai, Embrapa, a todos que nos apoiaram, os palestrantes, Vivi, que veio, o Senai de Barra Funda, né, São Bernardo, a todos vocês. O Senai também está aberto à escola para conhecimento de vocês. E eu passo a palavra para o Eduardo. Então, é um prazer muito grande olhar para essa plateia, ver amigos de 20, 25, 30 anos. Tem nessa plateia grandes pesquisadores da área de micro e de nano e de outras tecnologias, bio, gente da Unicamp, gente da própria Embrapa do Rio, tem gente de Curitiba, enfim, no Brasil inteiro. Então é um prazer muito grande encontrar essas pessoas. Alguns que trabalham com a gente vieram com a família inteira. Eu me sinto muito honrado com isso. Gente que trabalha com a gente, fornecedores de serviços, né? Então, assim, está bem heterogêneo e eu gostaria de convidá-los para essa jornada. Muitos de vocês têm nanopartículas no sangue, nas suas células, no seu cabelo, na sua pele, no seu pé, na sua roupa, no seu carro, na sua casa. Só que você não tem consciência disso. A nanotecnologia, ela é como se fosse um primo pobre, assim, ela fica escondida, ela fica nos bastidores, né? Não é porque a célula é pequena, ela é difícil de ser entendida, ela é complexa. Para os clientes, a gente não pode mostrar nada complexo, mas hoje vocês vão ver um milagre por trás. Então eu queria convidá-los, tem gente de grafeno, tem gente de agricultura, tem gente de, enfim, todas, lógico que nem todas as áreas, mas são 14 áreas que estão sendo abrangidas, algumas em duplicata, como agricultura, por causa do perfil da cidade. Então, assim, bem-vindas as pessoas com menos de 18 anos, espero que eles se inspirem com um pouco de ciência, um pouco de tecnologia. Isso está precisando muito, não só no Brasil como no mundo. Uma época de incertezas, uma época de definição. É bom ver pessoas que dedicaram a sua vida para uma parte do conhecimento humano e vivem disso, alham com isso, fornecem emprego, recolhem impostos,
ajudam as pessoas com produtos na longevidade e na saúde. Então, convido vocês para essa jornada. Quem puder assistir todas as palestras, eu recomendo, né? Muito obrigado por estarem aqui num sábado, deixarem suas famílias, um sábado ensolarado, viajarem 100 quilômetros, alguns 400 quilômetros, para poder aprender um pouco mais. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Carla também. Agora nós vamos ouvir algumas palavras do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Valinhos, José Eduardo Camargo, que está representando também a prefeita Capitã Lucimara nesta manhã. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Mais uma vez uma satisfação estar aqui. Carla, Eduardo, professor Coit, enfim, saúdo a todos aqui. Em nome da nossa prefeita, Capitã Lucimara, que deseja a todos aí um dia profícuo de trabalho, né? E de inovação, de compartilhar conhecimento, trocar experiências. Eu acredito que seja isso o dia de hoje, o de amanhã, muita inovação, muita troca de experiência, e certamente daí surgem novas ideias, e planejando e construindo aí um país, né, um futuro melhor para todos nós aí. Esses são os meus votos, tá bom? Muito obrigado pela confiança também no nosso trabalho. Eu represento também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo aqui de Valinhos. Muito obrigado pela confiança de vocês. Que tenham todos um ótimo dia. Por favor, está com você, então vamos declarar aberta? Por favor, Carla. Declaramos aberta a primeira Semana Internacional de Nanotecnologia. Muito obrigada, gente. Convido então vocês para tomarem assento e darem então início aos trabalhos de hoje, à primeira palestra. Aproveitem. Por isso que vocês estão aqui, para poder entender o que tem a ver o nanômetro, a nanociência, a nanotecnologia com a nossa vida, com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz está impregnado nessa base nanométrica, nessa escala. Vou tentar de novo, hein? Última tentativa. Bom, isso daí é uma imagem artística de uma membrana de célula. É por aí que a nossa célula se alimenta. Ela troca com o meio ambiente uma série de substâncias. Água, aminoácidos, glicose de células. 4,5 vezes 10 a 13. 4 milhões, desculpa. 4,5, 4 milhões de células. Essas células, elas são o quê? Por que nanotecnologia? Sabe por quê? Porque nós somos um amontoado de trilhões, de 4 trilhões de micro-usinas. Essas micro-usinas, no nosso corpo, estão divididas em 130 categorias. E essas 130 categorias de micro-usinas, elas fabricam mais de 2.000 substâncias. Hormônios, citocinas, enfim, tudo que tem no nosso corpo. Albuminas, proteínas, os neurotransmissores, enfim, eu não vou nem falar tudo que a gente tem. Nem vou falar tudo que a gente tem, mas é muita coisa. Agora, vocês imaginaram que uma fábrica de 4.000 metros produz 100 produtos, com 42 funcionários. Eu tenho gente aqui que tem uma fábrica com 80 funcionários, para fabricar também uma centena, talvez 2 centenas de produtos. Milhões investidos, muita gente trabalhando. Vocês imaginam que uma microusina dessa, ela produz 2.000 substâncias diferentes, complexas, que carregam no seu bojo a vida é alguma coisa que contraria a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? A lei da entropia universal. O que é entropia universal? Tudo se desorganiza, tudo se afasta, tudo perde energia, tudo tende para o seu estado de maior estabilidade. O Hubble falou que o universo, a partir daquele momento do Big Bang, os planetas estão se afastando. A energia e a matéria é a mesma. Está se
desgastando, está se desorganizando. Agora, tem uma coisa que não se desorganiza, se chama vida. A molécula de DNA, um parzinho de bases púricas e polimídicas, se organizam desafiando a segunda lei da termodinâmica. Ela quer viver, ela tem ânsia de viver. Agora, sabe por que vocês estão aqui? Porque ela se estrutura a vida na escala nanométrica. Essa molécula de DNA, ela tem 2 nanômetros. As duas hélices, os 2 corrimões das hélices, elas estão distanciadas de aproximadamente 2 nanômetros. Por que 2 nanômetros? Por quê? Por que não é 2 milímetros? Por que não é 2 micros? Por que não é 2 angstroms? Por que não é 2 picômetros? 2 nanômetros. Porque essa é a forma que a vida se organiza. E vocês estão aqui para poder entender de vida. Vocês vão ver 14 áreas onde tem aplicação de nanotecnologia, algumas repetidas, mas é porque a vida se estrutura nessa escala. Essa fábrica, essa microusina, ela tem nanomáquinas em seu interior. A parte mais importante é esse núcleo central, esse verdinho aí. É o núcleo. Tem uma membrana em volta, a carioteca, e lá dentro tem os cromossomos. 23 você recebeu do teu pai, 23 você recebeu da tua mãe. Você é um ser único. Olha o tamanho do universo. Imagina que você é controlado. Tudo que acontece em você, a cor do teu cabelo, a tua altura, a tua inteligência, a tua expressão corporal, o teu biotipo, o teu genótipo, tudo vem daí de dentro. E sabe qual é a escala desses cromossomos? Nanométrica. Quando todos aqui nasceram, todos, sem exceção, nasceram, vocês começaram a se nutrir com um nanoalimento chamado leite materno. Alguém já teve a curiosidade de ver no microscópio o leite materno? Leite de uma rata, leite de uma camela, leite de uma elefoa, leite de uma mulher. É o mesmo leite, a mesma estrutura, muda um pouquinho a gordura, mas todos têm proteína, gordura, açúcar, água, minerais e algumas outras coisinhas mais. Mas isso tudo está na escala nanométrica. O glóbulo de gordura, 400 nanômetros. A membrana em volta, proteica, lactoglobulina, caseína, alguns nanômetros. Edu, eu não sabia isso. Não, muita gente não sabia. Então vocês estão aí com a microusina. Não muda. Vinícius, muda aí para mim, por favor. Não, volta para o último slide, por amor de Deus. Bom, não faz mal. O slide. O passador não está funcionando. Volta. Para provar que a gente está falando da escala nanométrica, eu peguei uma célula de uma bactéria. Senhores, isso é um complô? Agora está funcionando. Para testar se eu realmente entendo da matéria. Vamos lá. Dá uma olhada, uma célula de Escherichia coli, uma bactéria que tem um lado patogênico e tem algumas células que não são patogênicas. Tem trilhões delas no nosso intestino, quilos e quilos delas. Dá uma olhada na membrana dela, a membrana contenedora dessa célula. Dá uma olhada nessa linha que está ali, 4 nm, 4 nanômetros. Dá uma olhada, 100 nanômetros. Por isso que vocês estão aqui, para poder entender o que tem a ver o nanômetro, a nanociência, a nanotecnologia com a nossa vida, com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz está impregnado nessa base nanométrica, nessa escala. Vou tentar de novo, hein? Última tentativa. Bom, isso daí é uma imagem artística de uma membrana de célula. É por aí que a nossa célula se alimenta. Ela troca com o meio ambiente uma série de substâncias. Água, aminoácidos, glicose. E cada portinha dessa é uma entrada diferente. Então vocês vão ter lá uma entrada para água, uma entrada para proteína, para aminoácido, uma entrada para gorduras, enfim. Olha só, purina, aquaporina, olha a forma dessas imagens e olha a escala ali do lado, 10 nanômetros, de novo, isso é uma coisa recorrente, pelo amor de Deus. Por que esse cara cismou com nanômetro? Porque ele não fez uma outra coisa.
menor, mais compacta, ou maior, mais fácil de manipular. Não, ele escolheu essa escala. Quando eu falo ele, cada um entenda como quiser. Quem for religioso, Deus. Quem não for, a natureza. Bom, agora vamos para o mais bacana. O mais lindo de tudo isso é que esse Lego, feito com 4 átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, acaba se organizando em células. Vamos ver uma célula bem simplesinha. Por exemplo, uma larva de um bichinho que é usado em pesquisa biológica. 558 células. 558 células, você tem um negócio que contraria a segunda lei da termodinâmica. O desgraçado quer viver a todo custo. Tem coisa menor que isso, que quer viver. Ah, meu Deus do céu, mas que impertinente. Por que não sai que todo mundo se afasta, esfria, fica calmo, repouso? Não. Insiste em se reproduzir, insiste em ficar vivo. E alguns, até, por exemplo, um vírus de SARS-CoV-2, 130 nanômetros, matou alguns milhões de pessoas. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensou na escala dele. Sabe qual é a escala? Nanométrica. Aí você vai subindo, vai para uma Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. Todo mundo usa porque elas têm uma vida curta, muitas gerações em pouco tempo. Quantas células? 6.000. O embrião dela tem 6.000 células. E sabe o que é mais interessante? As células dele são muito parecidas com as nossas células, pelo menos em tamanho, pelo menos em estrutura, em arquitetura, em engenharia e funcionamento. Sempre a vida escolhe essa escala. Por isso vocês estão aqui, para vocês entenderem um pouco mais quem somos nós. Essa é a razão. Falaram para vocês que vocês iam conhecer nanotecnologia? Medo do engano. Vocês vieram aqui para se conhecer. Finalmente, Vinícius, acho que é comigo. Eu devo ter alguma energia que não... alguma coisa quântica, emaranhamento quântico. Não funciona comigo. Mas enfim, vocês estão vendo aí, ó, olha lá, 3.7 mais 0,8 dá 4,5 vezes 10 a 13, 4,5 quatrilhões de células, organizadas como se fosse uma orquestra. Quem é o maestro? Não sei. Qual a partitura? Não sei. Qual a melodia que está tocando? A melodia da vida. Em que escala? Nanométrica. Olha lá. Sabe como organizar 4,5 quatrilhões de células, todas funcionando direitinho e desafiando a segunda lei da termodinâmica? Nessa escala, vocês conseguem imaginar o nível de organização que isso é necessário? Nós não vamos entrar aqui com o professor Coit para falar de física quântica. O homem é químico. Mas ele vai dar algum exemplo quântico aí, vocês vão entender que isso daí continua lá para baixo, não para no nanométrico. Quando você entra no átomo, você vai encontrar quarks, gluons, antiprótons, antielétrons, uma série de coisas onde a matéria se organiza e a energia se organiza. E de novo a gente tem esse tipo de coisa, esse Lego. Pena que não muda mais, eu tinha um filme maravilhoso para mostrar. Então, vamos pro filme. Esse filme é para encerrar. Todo mundo, então quer dizer que só quem mama leite da mãe é que tem nanoalimento? Não. Os veganos, os animais, se nutrem de plantas. Luz do sol, mais água, mais CO2, glicose, amido, vida. Vocês, nós comemos luz do sol. Quando a gente come um bacon, um hambúrguer, quando a gente come uma proteína de lentilha, por aí é onde a célula vegetal, ela recebe o CO2 e ela expele o O2. Por aí entra o gás. Vocês vão ver uma representação artística de dentro de uma célula vegetal, uma usina dessas que eu falei para vocês. Olha quantas estruturas. Elas são transparentes para a luz do sol poder entrar, levar energia, levar fótons. Fótons que são partículas onda. Fótons que têm a dupla personalidade, matéria e energia. Está entrando aí. Eles vão atingir um sítio, um lugar aí chamado cloroplasto. O cloroplasto vai produzir, cada 4 rodadinhas que aquele cloroplasto der, ele vai produzir moléculas que vão se juntar
glicose vão se juntar, ligação 1,4 vai formar amido. Amido da batata, amido da mandioca, amido do feijão, amido do trigo. Olha aí, chegamos no cloroplasma. Adivinha a escala, não vou falar que vocês podem adivinhar. Tá? Olha aí. A vida sendo produzida. Tudo começa aí. Luz do sol, água e CO2. E ainda de quebra eles devolvem O2 para a gente. Essa reação ainda produz O2 para a gente, oxigênio. Olha só, olha só. Olha a microsina funcionando. Olha que é emocionante, meu. Não sei vocês, eu me emociono toda vez que eu vejo isso daí. Porque ninguém sabe que tudo começa aí, cara. Olha as moléculas sendo produzidas. Isso é muito emocionante, cara. Não deram aqui para ver ciências, nem tecnologia. Deram para ver vida. Isso aí é a vida começando. Sem essa luz do sol, sem essa água e sem essa fabriquinha, a vida não existiria. Bom, lindo, né? Olha as moléculas sendo produzidas, elas se juntam, vai virar amido, vai virar, enfim, tudo que vocês já conhecem. É alimento, né? Os herbívoros comem, a gente come os herbívoros e aí vai. Bom, vou passar a palavra, vocês devem estar cheios de me ouvir. Professor Coit, por favor. Puxa vida, que coisa fantástica, né? Não, mas respondendo, né? Por que será que tudo funciona dessa maneira? É que nós realmente, como foi colocado, nós somos uma fábrica química. Nós funcionamos à base de moléculas. Nós produzimos moléculas, utilizamos moléculas para tudo, inclusive para a comunicação, para gerar aquelas máquinas maravilhosas que vocês viram ao final, inclusive o movimento feito de moléculas. Né? E essas moléculas, elas têm estruturas especiais que justamente permitem que eles se organizem daquela maneira. Né? Eles aproveitam a energia química, a energia das ligações químicas para movimentar toda essa estrutura. Então, para nós termos interação, nós temos que ter tamanhos mais ou menos parecidos, não é? Por que nós somos tão diversos? Por que nós somos tão complexos? Né? Mesmo tendo apenas 1,70 m, vamos dizer assim, 60 quilos, é justamente porque nós funcionamos à base de química, à base de moléculas extremamente pequenas, como por exemplo, uma molécula de água, tem mais ou menos 1 nanômetro apenas, menos 0,1 nanômetros. Né? Um átomo tem em torno de 0,1 nanômetros. Então veja só, o que é uma molécula de água? Apenas 3 átomos ligados, 3 bolinhas, um oxigênio e 2 hidrogênios. Só isso. Né? Mas olha só como a química é poderosa. Vocês já ouviram falar em hidróxido, soda cáustica, não é verdade? Soda cáustica todos conhecem. Você sabe como transformar uma molécula de água em soda cáustica? É só tirar um hidrogênio, só tirar uma bolinha aqui. E essa bolinha tem propriedade de um ácido. Olha só. Então é justamente por causa disso que fábricas, nanofábricas como essa podem funcionar e nós funcionamos. Então nós podemos transformar uma substância, um material insolúvel em água, insolúvel, simplesmente tirando, por exemplo, átomos de hidrogênio ali. Que coisa, né? É fantástico, né? Por favor, poderia passar a minha parte? Então, a questão é, puxa vida, tudo isso foi construído, parece com um passe de mágica, né? Tudo está funcionando, nós estamos aqui, nós conseguimos pensar, mas será que nós podemos utilizar, aprender com esse conhecimento? É justamente isso que nós estamos tentando fazer. A natureza, a vida, é sem dúvida nenhuma o maior exemplo de que a nanotecnologia funciona, né? Pode ser tão complexa e maravilhosa como todos vocês, certo? E como nós vamos fazer isso? Nós temos que dominar isso, né? Então, quando nós vemos o mundo, realmente isso não funciona não. Ele avançou, mas não era isso que eu queria.
Eu só queria apontar, né? Mas vamos lá. Para lá? Olha lá, não funciona. Aqui? Não. Para cima? Aqui? Eu queria o laser, mas tudo bem. Então nós vimos, né, que tudo é feito de átomos e moléculas, isso são os materiais. E qual que é o segredo da vida? É organização. É como nós conseguimos mudar a estrutura da matéria para que eles se organizem de uma maneira muito especial. É isso que produz a vida. E não somente isso, não basta uma organização se formar. Nós temos que formar a diversidade necessária para isso. A diversidade que deve existir na sociedade, inclusive, que quando organizada pode criar coisas maravilhosas como a vida. Tá? Então, qual que é o ponto? Nós temos a molécula de água, nós temos a molécula de glicose. Essa é a parte química. E nós somos uma indústria química extremamente complexa e delicada. Né? E quando nós falamos de nanotecnologia, nós estamos falando em coisas um pouquinho maiores, na faixa ali de 1 a 100 nanômetros. Né? E o que acontece quando entramos nessa escala? Olha, nós temos que começar a entender como os materiais interagem entre si. Como que eles podem interagir e o que ele pode devolver em retorno. Ele pode sinalizar, por exemplo. Se nós vemos a formiga, ele é uma fábrica, ele tem N sensores, por exemplo, para interagir com o meio ambiente. E são todos sensores moleculares. Ele é capaz de captar as moléculas e dizer, olha, está chegando tal coisa, aqui tem alimento, né? Ou aqui tem uma companheira, por exemplo, né? E é isso, são todas moléculas. Então, é nesse mundo que nós estamos, mas será que nós conseguimos entender, né, como fazer toda essa complexa, controlar toda essa complexa rede de interações para gerar algo que nos seja útil, né? Esse é o ponto. Então, é isso que a nanotecnologia tenta fazer. Mas como vocês viram, né, essas coisas extremamente pequenas, desde que nós consigamos controlar as suas características, a sua estrutura, né, mesmo que sejam nanopartículas de 1 a 100 nanômetros, né, ela pode ser utilizada para resolver problemas. Né, mas nós temos que encontrar os problemas. Nós temos que entender como modificar essas nanopartículas, né, para que ela faça aquilo que nós queremos. Né? Temos que desenvolver as aplicações. Nós temos que compatibilizar esses materiais com as aplicações que nós queremos. E se nós conseguirmos fazer isso, nós podemos gerar materiais que podem ser usados na área têxtil, na área de saúde, na área de energia, meio ambiente, na agricultura, na purificação da água e assim por diante. Ou seja, nós podemos usar para tudo. É um bombril melhorado. O bombril a gente só faz algumas coisas, mas esse nós podemos controlar as propriedades para que eles façam o que nós queremos. Né? O que nós queremos depende da nossa criatividade, depende justamente, né, do que como nós interagimos e o que nós queremos. E à medida que nós expandimos e vamos focando, né, das necessidades para enxergar realmente em mais detalhes, nós vamos vendo, né, que nós podemos ir aí desenvolvendo tecnologias para as mais diversas áreas. Né? E esse é o ponto-chave. Então, como nós devemos atuar para realmente surfar, né, nessa grande onda da ciência e da tecnologia? Nós precisamos entender a química dessas nanopartículas, como elas interagem, mas não somente isso, só entender isso não basta, nós temos que saber para onde queremos ir. Né? Isso são as necessidades
são os problemas da sociedade que vão nos dirigir. Né? Então nós temos que encontrar esses caminhos. Bom, como é que nós vamos preparar essas nanopartículas? Né? Puxa, materiais nós conhecemos desde muito tempo, né? Mas tem duas maneiras principais. Nós podemos pegar, por exemplo, um bloco grande, né? E ir dividindo, né? Então podemos tirar, por exemplo, folhas, como está nesse primeiro slide aqui. E aí nós vamos gerando placas, né? Será que nós conhecemos alguma coisa que seja um nanomaterial, né? Que tem essa característica? Um deles que todos aqui já ouviram falar é o grafeno. O grafeno é simplesmente uma única folha de grafite. Então, aquele grafite que nós usamos, né, no nosso lápis, ele é constituído por cristais de grafite. Se nós conseguirmos tirar uma folhinha, nós temos grafeno. Foi assim, inclusive, que ele foi descoberto, né? E foi assim que Nevruzolov ganhou o prêmio Nobel, né? Mas ele foi o primeiro a ver isso? Não, vários outros viram, mas ele foi o primeiro que se interessou em querer saber, afinal de contas, o que é isso aqui que eu tenho? Então essa é a diferença. Bom, se nós formos agora pegarmos essas folhas e cortarmos novamente, né, na escala nanométrica, aí nós vamos ter os bastões. Nós temos vários bastões. Nessa área da química do carbono, seriam os famosos nanotubos de carbono, né? Mas nós podemos fazer esses nanobastões com os mais diversos materiais. Pode ser feito de ouro, né? Pode ser feito de oxitânio, né? Muito simples, né? Não, é difícil, gasta-se muita energia para fazer isso. E se nós cortarmos esses bastões mais ainda e gerando cubinhos, aí nós vamos ter as nanopartículas, tá? Então, o que são nanomateriais? São materiais que têm pelo menos uma das dimensões nessa escala nano, né? Então nós podemos ter uma dimensão, como no nosso caso das folhas, duas dimensões na escala nano, como no caso dos bastões, e podemos ter todas as três dimensões na escala nano, que seriam as nanopartículas, né? E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos gastando energia, né? Então significa que essas partículas estão se tornando cada vez mais instáveis, por assim dizer. E de fato, se nós pegarmos nanopartículas, o que acontece? Eles tendem a se juntar, a se agregar. E se nós quisermos ter essas nanopartículas estáveis, nós temos que de alguma maneira impedir esse processo de aglomeração, agregação, né? Isso se faz modificando a superfície quimicamente. E dependendo de como nós modificamos, ele pode ser solúvel em água, pode ser solúvel em óleo, né? Nós podemos fazer com que ele se torne mais biocompatível. Nós podemos fazer o diabo com isso, vamos dizer. É com química, com moléculas ali, né? E não somente isso, mas será que só a química de superfície que é importante? Não. O tamanho, a forma dessas partículas são importantes. Se nós pegarmos aqui esse caso nas fotos ali dos tubinhos de ensaio, nós temos nanopartículas de ouro esféricas, tá? São esferas feitas de ouro metálico. Esse mesmo ouro que vocês têm no seu anel, nas suas joias. Mas olha só a coloração. Se ele tiver 2 nanômetros, que é o do extremo à esquerda, ele é praticamente incolor. Se ele ficar um pouquinho maior, 3, 4, 5, veja que está mudando de cor, né? Mas é o mesmo material se nós formos falar em ouro. É exatamente ouro metálico, né? No entanto, olha lá, ele fica roxo, né? Se nós tivermos aí cerca de 90 a 100 nanômetros, né? Então, quando nós falamos em nanotecnologia, como foi bem colocado, né? Tamanho importa, forma importa. Se nós temos um defeitozinho, por exemplo, formando uma cavidade, isso importa, né? Então, é uma coisa extremamente sutil com a qual nós estamos trabalhando, né? E
ainda não temos, obviamente, a ciência e a tecnologia para controlar exatamente tudo que nós queremos com esses detalhes. Mas nós já temos muitos conhecimentos, o suficiente para podermos gerar algo desse tipo, né? E com essa ferramenta, com esse ferramental de conhecimentos, o que será que nós podemos fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Mas será que existem outros tipos de estruturas além daquelas? Olha, nós podemos ter sólidos realmente, né, maciços, nós temos ter poros, nós podemos ter materiais lamelares, colunares, temos materiais moleculares que estão aqui embaixo, né, que são os dendrímeros, as micelas, lipossomas. Essas últimas aqui de baixo, elas se assemelham muito àquilo que nós temos no nosso corpo, né? E eles se autoformam. Que legal, né? Tudo que nós temos se autoforma, né? As interações entre as partes fazem com que eles se organizem naturalmente. Então, puxa vida, Deus ou a natureza, né, ou a vida, ele conhece muita química, né? Com certeza conhece, certo? Ele consegue colocar duas coisas distintas em posições diferentes, um ao lado do outro, por exemplo, repetidamente. Nós não conseguimos fazer isso ainda não, mas ela consegue, né? Então é por causa dessa capacidade que nós estamos aqui hoje também. Agora, só para demonstrar, né, o problema das nanopartículas, né, nós temos duas amostras aqui. Por favor, nós temos duas amostras em que a composição das nanopartículas é exatamente a mesma, só que ele foi preparado por duas pessoas, ok? Aí, não, volta o filme, por favor. Então, são nanopartículas de óxido de ferro, né? Mas fala, óxido de ferro? Mas óxido de ferro é uma coisa que eu encontro aí, é uma coisa que é prejudicial, né? Na realidade, o que eu ganho com isso, né? Olha, quando nós pegamos esse óxido de ferro, que é algo sem valor, e transformamos em nanopartículas, vocês acreditariam que aquilo que está ali dentro custa cerca de R$1.000? Custa. Ok? E ele pode fazer coisas fantásticas. Vocês viram ali? Vocês viram a diferença do que está à esquerda e do que está à direita? No que está à esquerda, nós temos nanopartículas separadas, tá? Interagindo fortemente com o solvente. No caso aqui estamos falando de um solvente, água, né? O líquido da vida, tá? É água. E veja que a água adquiriu propriedades magnéticas, ele foi atraído pelo ímã. E no outro caso ali, apesar de nós termos exatamente a mesma composição, mesmo tamanho das nanopartículas, etc., veja que ele se separa. Qual que é a diferença? À direita, as partículas estão aglomeradas. E aí a força magnética é suficiente para puxar essas partículas para a parede e separá-las. Aqui, elas estão todas separadas. E aí a força magnética em cada partícula não consegue superar as forças de movimento browniano, vamos dizer assim, que existe naturalmente ali no material, tá? Então nós temos duas situações bem diferentes, tá? Mas o mesmo material. Como é que é isso possível? Novamente é química no seu mais, vamos dizer assim, fino controle, né? Pelo qual é possível fazer isso, tá? Bom, para que serve isso? Imagine vocês usarem esse material como agente de contraste, por exemplo, para ressonância. Se injeta no corpo, se aglomera. Opa, se aglomera é um problema, não é? Nós temos vasos extremamente
finos, né? Isso pode provocar uma trombose, por exemplo. Agora, se eles forem pequenininhas, de alguns poucos nanômetros, ele vai continuar fluindo naturalmente, sem problema nenhum. Então, nós podemos ter a diferença entre algo aplicável e algo que pode ser danoso ao corpo humano, simplesmente porque ele está aglomerando, né? São coisas muito diferentes, né? Vamos lá. E justamente por causa disso, nós temos novas propriedades, novas aplicações, né? Uma eu acabei de mencionar, que pode transformar um simples óxido de ferro em algo que é muito valioso, né? Além daquilo, olha, pode-se, por exemplo, colocar essas partículas na superfície de um material que é capaz de remover, por exemplo, de capturar contaminantes. E com isso você associa propriedade magnética com propriedade de capturar contaminantes. Qual é o resultado? Nós podemos remover contaminantes de água, por exemplo, em baixas concentrações, simplesmente dispersando o material e puxando tudo magneticamente. Muito mais fácil do que tentarmos ali pegar um por um ou usar qualquer processo, né? O que mais é possível? Veja esse dispositivo para diagnóstico de infarto. Ele é só um pequeno dispositivo, como vocês estão vendo aqui no centro, certo? Em que nós simplesmente colocamos o sangue total aqui, né? E nós colocamos no aparelho, ok? No aparelho, ele é capaz de medir uma coisa chamada troponina, uma molécula que é liberada quando a pessoa tem ataque cardíaco. E a maior parte das mortes, nesse caso, acontece quando o paciente chega no hospital e se tenta saber o que está acontecendo, qual é a causa, né, do problema. E se o diagnóstico demora muito, obviamente o infarto vai, né, se tornando cada vez mais severo, as células estão morrendo e o indivíduo pode inclusive vir a falecer. Com esse equipamento se consegue detectar nanogramas de troponina em 1 a 2 minutos só. Ele chega, pega o sangue, tum, e já está lá, né? E o que nós temos ali, nesse dispositivo, nós temos nanopartículas e moléculas capazes de reconhecer e ligar aquela tal da troponina ali, ó, né? E com isso ele sinaliza, fala, olha, chegou a troponina, então deu o sinal, ok? Então é possível fazer esse tipo de coisa. Se nós falarmos dos nossos celulares, etc., então, né, a situação é mais interessante. Veja, o primeiro ali é uma válvula, né? Depois de muito tempo, nós chegamos ali em transistores que tinha ali 65 nanômetros. Quando chegou nesse tamanho, falaram, não é possível, nós não vamos conseguir diminuir mais ainda. Mas olha, pasmem, hoje a tecnologia que tem nos celulares dos senhores e das senhoras, né, tem dimensões, né, de estruturas nos chips, nesses dispositivos nanométricos, que podem chegar a 10 nanômetros. E na realidade já estão sendo desenvolvidos tecnologia de 3 nanômetros. 3 nanômetros são mais ou menos 30 átomos. Uma fileira de 30 átomos só, tá? E é possível controlar os materiais, né, nessa escala. Ok? Vamos lá. Poxa vida, mas o que tudo isso tem a ver com a agricultura? Tudo. Veja, assim como os seres humanos, os senhores céus viram que as plantas também funcionam com mecanismos similares, né? As interferências, a comunicação que é feita, as fontes de energia, tudo são moléculas, né? Então aqui, quando nós falamos de nanotecnologia, o que nós queremos, o que nós podemos fazer, né? Por exemplo, nós podemos criar sistemas de entrega de fertilizantes mais eficientes, de tal maneira que nós não percamos por lixiviação, por exemplo, por água, sistemas para proteção dessas culturas, né,
tendo, por exemplo, defensivos mais eficientes. Nós podemos ter fornecimento de água mais eficiente, né? Então, existem hoje hidrogéis, são géis que absorvem água, que são colocados próximos à raiz, então ele vai absorvendo, retendo, e quando a planta precisa, vai lá e vai retirando, né? E com isso, nós temos possibilidade de ter uma produtividade muito, muito maior. O próprio solo é um nanomaterial, né? Então nós temos nanopartículas ali. E quanto mais nanopartículas nós tivermos e de elementos diferentes, mais rico é o solo. Os chineses sabiam, por exemplo, que solos brancos não são bons, não são férteis, porque não tem os micronutrientes necessários. Então eles conheciam, faziam a adubação usando a coloração do solo, por exemplo. Então eles pegavam solos que eram verdes, vermelhos, etc., misturavam e aí forneciam, porque eles sabiam que ali tinha micronutrientes. Mas eles obviamente não sabiam que tinham micronutrientes, mas eles sabiam que aquilo ajudava, né, as plantas a crescerem, tá? Então, o controle de tudo isso é extremamente importante. E a comunicação entre as plantas, a comunicação das plantas com os insetos, com o micro-organismo, é tudo feito também por moléculas pequenas, que estão na forma de gases, né? Vapores. E esses são os processos de sinalização. Além desse controle que é possível de entrega de nutrientes, água, melhoria da proteção da planta, existe também uma área que está se desenvolvendo muito rapidamente aqui no Brasil, mas já está bem desenvolvido, por exemplo, na Europa, que é o que se chama de plasticultura. Trazendo as tecnologias do tipo plasticultura, é possível aumentar a produtividade em 3, 4 vezes, melhorar a qualidade, diminuir o consumo de água em cerca de 90%, diminuir a aplicação de defensivos em 90% ou mais, e assim por diante, né? Será que não vale a pena investir em algo assim? E esses materiais, esses plásticos, ele pode conter nanotecnologia, né? Nós podemos controlar as propriedades, por exemplo, para diminuir a exposição à radiação UV e a outras radiações, do visível inclusive, que ajudam ao desenvolvimento da planta, né? E não somente isso, nós podemos gerar materiais mais resistentes, mais duráveis e tornar todo esse processo ambientalmente, ecologicamente e economicamente mais viável, né? Então, nós temos grandes perspectivas aí nessa área. E quando nós falamos isso, nós estamos falando em hidroponia, aeroponia também, né? São técnicas que estão aí evoluindo muito rapidamente. E vocês vão ver um exemplo disso amanhã, né, com o professor Fernando Salas, que é um especialista nessa área de plasticultura. E obviamente antes disso nós vamos ter a apresentação da Embrapa logo em seguida, que vai mostrar, né, tudo isso ao vivo a cores com a experiência, né, que o professor tem, né? Então, como falei, tudo que nós temos, né, tudo que essa nova tecnologia, ou melhor, essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em parceria com a nossa sociedade, né, ele deve melhorar a qualidade de vida, a sustentabilidade, né, e a economia também, né? Então, basicamente é isso. Amanhã vocês vão ver que não sei se vai falar sobre isso, mas a alface não é desse tamanho. Ele pode ser desse tamanho assim, simplesmente porque se usou técnicas de plasticultura, essas técnicas mais modernas, no mesmo tempo de cultivo. Olha, você está gastando menos, né? Então, são coisas fantásticas como essa, que estão por vir. Muito obrigado. Cadê a nossa cerimonialista aí para chamar o próximo, enquanto você responde as perguntas?
Priscila. Perguntas? Tá bom. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, isso é uma coisa bem introdutória. Alguém pode levar o microfone até o pessoal? Por favor, se apresenta, fala alto bom som para todo mundo ouvir. Alô, bom dia a todos, né? Sou José Luiz Martini, engenheiro de alimentos aqui de Valinhos, né? Sou membro do CNMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, também associado, né, da Associação dos Engenheiros aqui, né, de Valinhos. Queria dar os parabéns aí, né, pela palestra, até as duas palestras, né, até agora. E uma pergunta, né, para o professor. Seria, por exemplo, esses materiais, né, uma vez produzidos, né, eles têm algum problema de estabilidade ao longo do tempo de vida, né? Como que para nós ainda isso é muito novo, né? Difícil de imaginar, né, essa estrutura de produção, né? Mas uma das preocupações talvez seria se esses materiais teriam, né, por exemplo, uma vez aplicados num plástico ou em outras aplicações, né, no caso lá um produto para ser usado para uma estação de tratamento, né, de esgotos, se ele teria também um tempo de vida, né, se ele se altera ao longo do tempo, né? Sim. Certamente, né, as mudanças com o tempo são inevitáveis, né, isso sem dúvida nenhuma. E como eu coloquei, as nanopartículas em si, eles não são estáveis, eles tendem a se aglomerar, tendem a se associar a outros materiais. Mas isso ocorre naturalmente, tá, nos sistemas, nos ecossistemas, né? Acho que o grande problema aqui é como nós podemos gerar um processo que tire vantagem, né, das propriedades, né? Então, por exemplo, no caso da remoção de contaminantes, o que nós estamos propondo é justamente que nós possamos colocar esse material em contato, por exemplo, com a água, né, para remover os contaminantes, separar esse material, separar os contaminantes, regenerar o material para que ele possa ser reutilizado. Obviamente aqui existe uma pequena perda, né? Mas o material é reutilizável, né? E ele pode ser, assim, nós vimos que nós podemos fazer isso cerca aí de 10 vezes, né? Até que todo o material seja renovado. Então, é esse tipo de situação. Agora, com relação à ecotoxicidade, né, esse tipo de preocupação é uma preocupação totalmente válida, né? Sem dúvida, é uma das maiores preocupações nossas, inclusive, né? E o grande ponto aí é nós utilizarmos materiais que sejam constituídos por elementos que não sejam tóxicos, por compostos que não tenham alta toxicidade, né? E com isso, nós temos basicamente materiais que vão se integrar à natureza sem causar danos. É o caso, por exemplo, do óxido de ferro. O óxido de ferro, como eu citei, está presente em todos os lugares, o solo está carregado de óxido de ferro, né? Inclusive o solo tem nanopartículas de óxidos de diversos elementos, né? E não temos problemas. Então, a consciência, né, de que essas propriedades são importantes, os estudos que são feitos, e como nós vamos evitar os problemas, sejam eles ambientais, etc., esse eu acho que é o caminho, né? Nós temos que compreender para poder fazer o melhor uso. Mais alguma pergunta? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Teófilo, eu sou engenheiro sanitarista de formação. Atuei durante várias décadas em empresa multinacional, onde, obviamente, a tecnologia foi assim, sempre destaque e tudo mais. A gente percebe hoje
especificamente com relação ao segmento do agronegócio, muitos grupos grandes, né, empresas se unindo para, obviamente, desenvolver e aplicar tecnologia que ponta a efetividade, a eficiência no campo, que é na parte de fertilizante citada pelo senhor, ou mesmo, digamos, na colheita e, obviamente, depois na distribuição e tudo mais. Eu percebo o seguinte: como fazer disso, né, no caso da nanotecnologia, chegar a pequenos agricultores, né? Por exemplo, no caso como Valinhos, né, uma cidade pequena e, obviamente, com áreas restritas de agricultura, ou seja, agricultura praticamente familiar. Como trazer essa tecnologia, né, distante de grandes espaços para realmente um melhor aproveitamento? Como é que o senhor enxerga isso? Muito obrigado, agradeço essa pergunta também, agradeço a pergunta anterior também, né? Mas essa é uma questão fundamental. Eu acho que essa pergunta não é só para essa questão, acho que é uma coisa que permeia a sociedade, né? Como fazer? É por meio da disseminação, né? E caso a tecnologia não seja adequada para aplicações em pequena escala, acho que nós temos que ter algo como cooperativas realmente que permitam, né, trazer um volume maior para tornar aquela tecnologia competitiva, economicamente competitiva, né? Então, a nossa organização, né, como eu havia colocado aqui, como sociedade, né, é importante para que nós possamos aproveitar melhor as oportunidades. E esse tipo de espaço que está sendo aberto, né, pelo esforço fantástico da Carla, do Eduardo, né, é justamente o momento em que nós podemos trocar informações, trocar conhecimentos, né, para que as pessoas estejam cientes de que é possível, né? Sabendo que é possível, eu acho que nós vamos criar uma força motriz para que as pessoas busquem, né? E isso é que movimenta a sociedade, né? Sem o conhecimento, sem a ciência de que é possível, todos nós estamos como que de mãos atadas, concorda comigo? Então, o conhecimento realmente é uma coisa fundamental, né? E essa divulgação é fundamental. Tendo definido um problema, aí nós vamos ver os diversos atores da sociedade começarem a trabalhar para tentar resolver aquele problema, por exemplo, ou tentar encontrar uma solução para aquilo, né? E aí nós vamos ter o amadurecimento das tecnologias, o surgimento de novos conceitos que podem atacar aquele problema, e com isso, né, a sociedade vai evoluindo, né? Científica, tecnológica, social e economicamente também, né? Então é preciso fazer com que a cadeia comece a se movimentar, e para isso a comunicação, sem dúvida nenhuma, acho que tem um fator fundamental. E essa ideia, né, fantástica, foi colocado aqui de maneira muito clara por todos. Esse é querer ajudar os outros, querer se ajudar para que a sociedade se torne melhor, né? Esse acho que é o ponto. Obrigado, hein? Eu gostaria de lembrar, esse é o motivo das palestras, a pergunta, o pensamento de vocês. Agora, eu gostaria de lembrar que nós temos para o agronegócio 4 palestras das 14. Então a primeira vem agora, com a Embrapa. Eu sei, mas eu só estou fazendo uma intervenção porque assim, eu estou percebendo já uma puxada brava para o lado do agronegócio. Tem um monte de gente aqui de sindicato, de agricultura, de pecuária. Então fiquem calmos, segurem um pouquinho a onda, porque primeiro vai ter Embrapa, depois tem a professora Faraide Matar, da Espanha, falando dos filmes comestíveis. E depois vai ter ainda o professor Salas com a plasticultura. Então tem 4 palestras das 14, são para o agronegócio. Então, segura a onda, é só a primeira essa daqui, entendeu? Senão o nosso amigo Marcontini vai ficar sem função. É só tirar gosto, vamos falar assim.
Não, eu sou Pascoal Cobra Neto, a área de comunicação é fundamental para qualquer segmento. E aqui a gente está vendo, lógico, 2 palestras onde a gente, eu me embebedo da sabedoria, da ciência, né? E eu acho que a gente devia ter um livro do lado, professor, para que a gente decorasse tudo isso. E aí é uma nano-solução, né? É uma nano-solução que precisa, eu como comunicador, eu como área de marketing, a gente precisa colocar tudo isso que está sendo dito, tudo isso que está sendo externado de forma clara para a população. Isso se dá em comunicação. O povo precisa saber o que é nanotecnologia, de onde vem a vida, independentemente se é criacionista, evolucionista, não importa. Na minha opinião, é assim, Deus, o Eterno, fez o Big Bang, BUM! E tudo aconteceu. Entendeu? Então, o Eterno fez isso para mim, na minha formação. Mas, em comunicação, é importante que a população, a comunidade, todo mundo comece a estar acontecendo. Então, é só essa observação que eu faço na comunicação. Por isso que você foi convidado para dar palestra. Professor, o que o senhor falou de cooperativa, isso está no Brasil inteiro. Então, os pequenos estão sendo ajudados pelas cooperativas. Recobrimento de sementes, né? Com nanoemulsão. E aí o pessoal, eu não consigo fazer isso sozinho, o equipamento é muito caro. Cooperativas estão fazendo para os pequenos. Muito bacana. Obrigado. Olha, se eu não interromper esse ciclo de perguntas, o Marcontinho não vai poder trabalhar. Não pagaram o meu cachê para ser